Senhor, nós nos dispomos à Tua palavra nessa hora. Fala conosco antes de cearmos, ó Pai, nesse primeiro domingo do segundo mês de 2021, ó Pai. Nós queremos celebrar a ceia daquele que morreu por nós, daquele que deu a sua vida, daquele que tem feito o seu propósito através da nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Amém, irmãos? Queridos, os ciclos, eles estão presentes em todos os momentos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, até mesmo no nosso corpo, o ciclo está presente. Aonde? Cada uma das nossas células, cada uma das células do corpo humano, ela se renova, nascendo, crescendo, se reproduzindo, até que dão lugar a uma nova célula e o ciclo se cumpre. Até no nosso corpo, ciclo ele vai se cumprir. Então, a cada finalização, irmãos, e início de um ciclo, o que acontece? Oportunidades ou possibilidades de transformação, elas nos impulsionam a algo, sempre no final de um ciclo. E evidentemente que começa outro, uma nova oportunidade começa. E nessas últimas semanas, na verdade, o mês de janeiro, e eu gosto de pregar em série, os irmãos vão ver aqui ao longo dos anos. Por que em série? Primeiro que você escuta uma palavra e vai querer saber o que acontece, não é? É igual série da Netflix. Quem vê série aqui, levanta a mão, não é pecado, pode levantar. Pode ver, acabei de ver uma, tem gente que dá aquele download direto, vai direto ver até, tem aqueles que veem dia assim, quando dá. Eu vou nessa pegada aí, e um dia desse terminei de ver uma série que eu fiquei frustrado. Afinal eu achava que, o Fernando sabe, eu achava que ia ser outra coisa. Eu gosto de final feliz. Quem gosta de final feliz aqui, levanta a mão. Esse negócio de filme, que o cara vai morrer no final, Olha, irmão, se você já viu um filme assim, quiser falar, pastor, veja esse filme, se morre no final, pode me falar. Eu vou ver assim mesmo, que eu já vou ver com a cabeça, porque eu gosto de final feliz, o mocinho acabando com a mocinha, aquele filme de romance que dá tudo certo, que o cara vai correndo atrás do carro, ela está indo para o aeroporto, aí ele vai correndo, consegue encontrar, e felizes para sempre. A nossa história vai ser assim, irmão, sim ou não? Nossa história vai ser assim. O Senhor está voltando, vai arrebatar a sua igreja. Nós vamos estar com Ele na glória. Não vai ter mais choro e nem lágrimas. Aleluia. Então, a cada final de um ciclo começa hoje. E nós temos aprendido que alguns anos da nossa vida, eles não são contados pelo Senhor. Nós aprendemos que alguns anos foram desperdiçados longe do Senhor. E esses anos o Senhor não contou. Quantas pessoas, por exemplo, que desperdiçaram a sua vida, longe da família, longe de Deus. Anos que passaram, pessoas que não eram convertidas, converte, vem seguir o Senhor e diz assim, eu tinha que estar aqui há mais tempo. Esses anos o Senhor não conta. Aqueles anos que vivemos no mundo, que nos desviamos, o Senhor também não conta. Mas de outro lado, o Senhor ele é tão gracioso e misericordioso que Ele consegue fazer algo que homem nenhum consegue fazer. O que Deus faz? Deus consegue restituir os anos que foram perdidos. Diga assim, Deus pode restituir os anos que foram perdidos. Isso é maravilhoso, irmão, saber que Deus não conta como nós. Balança o seu vizinho e diga para ele, Deus não conta como você. Deus conta diferente. Um dia na sua presença vale mais do que 1000. Mas a pergunta, olha para cá, que eu tenho para você hoje é, por que os ciclos são importantes? Diga isso. Por que os ciclos são importantes? O que eles são importantes? Nós sabemos que Deus é um ser eterno, irmãos. Deus, Ele vive em uma dimensão onde não tem presente, onde não tem passado, nem futuro. Mas Ele é, em sua infinita sabedoria, conhecedor da nossa limitação. A Bíblia diz, tem um salmo que diz assim, Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Diga assim, Deus conhece a minha estrutura. Ele nos conhece. Então eu quero que nós vejamos hoje qual a importância dos ciclos. Ou melhor, o que está por trás dos ciclos. O que Deus faz na nossa vida com os ciclos. Número 1, Deus estabeleceu os ciclos, sabe para quê?
para a nossa renovação. Sabe por que os ciclos existem? Para que sejamos renovados. Diga para quem está do seu lado: os ciclos existem para a nossa renovação. Irmão, você já imaginou se não houvesse dia? Já imaginou? Se não, ou melhor, você já imaginou se só houvesse dia? Só dia, não tivesse noite. Primeiro, nós íamos ficar exaustos de tanto trabalhar. Segundo, íamos ficar esgotados. Só dia, trabalhando o tempo todo. Mas se também só existisse noite, a nossa vida ia ser o quê? Um tédio. Tudo escuro, luz acesa. Não tem claridade. Gente que tem medo de sair à noite, porque está de noite, escuro. Ia sair? Não ia. As pessoas iam ficar em casa, ia ser um tédio terrível. Se isso acontecesse, ia trazer muitas limitações. Então olha o que Deus fez lá em Gênesis capítulo 1. Deus fez algo fantástico. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação entre quê? Entre a luz e as trevas. Versículo 5. Chamou Deus a luz de quê? Dia. E as trevas de quê? Noite. Olha só. E houve tarde, manhã e o quê? O primeiro dia. Então o primeiro ato da criação de Deus foi separar a luz de trevas. Deus estabeleceu o primeiro ciclo. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E aí, irmãos, a partir daí, todo o relato da criação segue assim: houve tarde, manhã e o primeiro dia. Houve tarde, manhã e o segundo dia. Houve tarde, manhã e o terceiro dia. Houve tarde, manhã e o quarto dia. Houve tarde, manhã e o quinto dia. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Então toda a criação, incluindo o homem, levaram 6 dias. E aí quando nós chegamos no capítulo 2, nós encontramos o estabelecimento do ciclo. Capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, o que Deus fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o primeiro ciclo criado por Deus foi o quê? O ciclo de dia e de noite. Porque olha para cá, irmãos, porque muitas vezes você tem um dia tão pesado, muitas vezes você tem um dia ruim, muitas coisas acontecem, mas aí vem a noite, você volta para casa, toma um banho, janta com a sua família, com a sua esposa, brinca, conversa, dorme. No outro dia você levanta renovado. Eu estou dizendo para vocês nessa noite que Deus estabeleceu os ciclos para a nossa renovação, para haver renovação. Quantas noites nós já dormimos chorando, angustiados, preocupados, com dor, mas no outro dia nós acordamos renovados, animados. Agora imagina se aquele dia ruim que você tem, que nós temos muitas vezes, imagina se esse dia não tivesse fim. A gente ia explodir, irmão, surtar. Por isso, não por acaso, a palavra de Deus diz assim no Salmo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Os ciclos, eles vêm na nossa vida para que nós sejamos renovados. Deus estabelece para que haja renovação. E essa é a sabedoria de Deus, conhecendo a nossa estrutura. Um dia desse eu estava falando para os irmãos, acho que foi no curso aqui sexta-feira. Eu falei: Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom, misericordioso. Porque nós falhamos tanto, nós erramos, nós desanimamos. Nós falamos hoje: Senhor, estou contigo, vou contigo até onde for. No dia seguinte, algumas horas, eu já estou desanimado, já desisto, já não quero, é muita coisa. E aí Deus, puxa vida. E aí eu vou, me afasto, eu critico e tal, tanta coisa. Eu estava falando para os irmãos: só Deus para ter paciência com a gente. Fala para o seu vizinho: só Deus para ter paciência contigo. Dia desse eu recebi uma imagenzinha, né, essas figurinhas que dizia o seguinte: Deus tem cada filho, e é verdade.
Mas Ele é tão bom que na sua sabedoria, conhecendo a nossa estrutura, sabendo que nós precisaríamos dessa renovação, Deus estabelece os ciclos menores, diga assim, olha, ciclos menores e ciclos maiores. Vamos lá, diga, ciclos menores e maiores. Ciclo menor, o ciclo do dia. Olha para cá, irmão, se hoje o dia não foi bom, ou se hoje o dia não for bom, descanse, porque amanhã é um novo dia e as coisas vão ser diferentes. O ciclo do mês, se um mês não foi do jeito que você esperava, deixa eu te falar algo, esse mês ruim ele vai acabar, ele vai passar e vai vir um novo mês e vai vir a renovação. Mas tem um ciclo maior que é o ciclo do ano. Sabe aquele ano que não foi do jeito que você esperava, você não alcançou o que buscava? Deixa eu te falar, ele também acaba e vem um novo ano e a renovação de Deus sobre nós, aleluia. E aí a cada ciclo o Senhor vai nos renovando, nos dando novo ânimo, reacendendo dentro de nós a esperança de nos levar a crer. Agora, pastor, o que isso tem a ver na prática com a minha vida? O que isso tem a ver na prática com a nossa vida? Irmão, não fique achando que tudo está perdido, porque a semana que passou não foi tão boa quanto você esperava. Domingo, hoje, é o começo de uma nova semana. Tem muita gente que pensa que amanhã, segunda, que é o início da semana. Não, é hoje, domingo, começa uma nova semana. E você está aqui sendo renovado no louvor, na palavra, na comunhão com os irmãos. E essa nova semana que vai começar, essa semana, eu declaro sobre a sua vida, ela vai ser melhor, ela vai ser mais poderosa, ela vai ser de mais força. Você vai estar mais disposto, disposta, vai estar mais determinado, mais cheio de graça e favor do Senhor. Diga assim, Deus estabelece os ciclos para que haja renovação. Então, querido, para de falar no ano que passou e aproveita esse novo ano, esse novo começo, segundo mês de 2021. Aproveita isso para elevar a sua fé e crer por coisas maiores de Deus na sua vida. 2020 já ficou para a história, ficou, mas ele passou. Deus começou um novo ano, Deus começou um novo ciclo. E eu declaro, 2021 não vai ser como foi 2020. Coisas maiores e melhores nós veremos. Foi por isso que eu quis fazer o culto aqui com o pastor Davi Fejoli, que saiu daqui do Maranhão, já foi para São Paulo, já me mostrou os vídeos do que aconteceu lá. Deus usa esse irmão, milagre. Irmã Carol está curada, irmã, totalmente, aleluia. E tantos outros irmãos, eu recebi outros testemunhos no WhatsApp. Para de falar do ano que passou. Eu sei que algumas coisas não saíram do jeito que você esperava, mas graças a Deus o ano passado passou e esse é um novo ano. E quando Deus mudou o calendário, Ele trouxe uma renovação poderosa sobre a sua vida. Há uma renovação de Deus sobre você, irmão. Eu estou falando para quem tem fé nessa noite. Diga para o seu vizinho, há uma renovação sobre a sua vida. Há uma renovação sobre o seu casamento. Há uma renovação sobre a sua empresa. Há uma renovação sobre o seu empreendimento, sobre os seus estudos. Você vai voltar para a faculdade, ou vai começar a faculdade, vai voltar para a escola, ou vai começar a estudar no novo tempo de Deus na sua vida. Eu digo isso em nome de Jesus. Então começa a profetizar, irmão, que esse ano vai ser um ano diferenciado, um ano de crescimento, um ano de oportunidade, um ano de portas abertas. Portas abertas. Vários irmãos aqui, olha, têm recebido emprego, né? Deus está abrindo portas de oportunidade, não só emprego, mas muitas coisas. Você tem fé para isso? Diga amém. Eu creio, porque não são as circunstâncias, não é circunstâncias que elas vão determinar a nossa fé. Ô irmão, acredite. Deus não está brincando com a gente. E nem eu estou brincando com vocês aqui, pregando isso. Aquele que tem fé vai viver isso na sua vida. Vai experimentar isso em nome de Jesus. Começa a declarar. Diga, eu declaro em nome de Jesus que esse novo ciclo, Deus vai levantar a minha vida. Deus vai me levar para um novo nível de fé. Nesse novo ciclo, eu quero declarar que você vai crescer como marido, como esposa, como filho, como líder, como pai. Em nome de Jesus, esse ano
Vai ser um ano poderoso na sua vida. Se você tem fé e crê, diga para quem está do seu lado. Deixa o Espírito Santo usar essa boca profética e diga para ele: esse ano vai ser diferenciado na sua vida. Para que Deus estabeleceu os ciclos, irmãos? Para nossa renovação. Hoje o dia foi cansativo, mas vai vir a noite e vai amanhecer. E só começando pela manhã, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Segundo lugar, por que Deus estabeleceu os ciclos? Deus estabeleceu os ciclos para nos dar a segunda chance. O diabo fica soprando no seu ouvido que Deus não vai te dar a segunda chance. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe o que eu perdi, o senhor não sabe como foi. Eu não sei, Deus sabe. É por isso que Ele é um Deus de segunda chance. É por isso que Ele é um Deus de segunda chance. Os sacrifícios no Antigo Testamento, irmãos, eles eram um ato indispensável no culto. Todo culto, diga assim, todo culto tinha que ter o sacrifício. Eles eram importantes, tinham importância e tinha que ter o sacrifício devido à importância que eles tinham. E aí, geralmente, quando nós falamos de sacrifício do Antigo Testamento, você logo considera a imolação de um animal em oferta a Deus pelos pecados do povo. Mas preste atenção, para os hebreus, essa era apenas uma das muitas ofertas ou sacrifícios que aconteciam, que tinham. Além do sacrifício da expiação pelos pecados, havia o sacrifício de gratidão, que era ações de graça. Havia o sacrifício de reconciliação com Deus ou purificação. Tinha o sacrifício do tabernáculo móvel, que eles eram mediados, pelo sacerdote. E aí depois, quando o templo, Salomão constrói o templo em Jerusalém, todos os sacrifícios que eram no tabernáculo passam a ser aonde? No templo, no prédio, Salomão construiu. E aí nós sabemos que Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz, Jesus se ofereceu como o quê? Como sacrifício vivo, de forma definitiva. Então isso significa que ele fez a oferta do seu próprio corpo uma vez por todas pelos nossos pecados. E aí não precisa mais fazer aquele sacrifício do Antigo Testamento. Quantos estão comigo? Diga amém. Mas eu quero mostrar para os irmãos a beleza da graça do Senhor, quando Ele estabeleceu os sacrifícios como uma forma para o seu povo se aproximar dEle. Então, de forma resumida, nós podemos classificar os sacrifícios do Velho Testamento de 3 tipos. Diga assim, os sacrifícios no Velho Testamento eram 3 tipos. Diga, eram 3 tipos. Diga assim, consagração, comunhão e expiação. Diga, consagração, comunhão e expiação. O que era a consagração? Os sacrifícios da consagração, eles eram divididos em 2. Tinha o holocausto e a oferta de manjares. O holocausto era aquele sacrifício que o ofertante levava o animal, que você conhece muito bem, a gente estuda isso várias vezes. O ofertante levava o animal, entregava ao sacerdote, colocava a mão sobre o animal, em sinal do seu pecado, passar para o animal, e o sacerdote ia lá, sacrificava, ok? Queimava até o fogo consumir completamente o sacrifício, a oferta. E esse sacrifício ele era no propiciatório, tinha o objetivo de acalmar a indignação divina contra o pecado, que prefigura Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Cristo fez a propiciação. A palavra propiciatório significa ali tampa, Então tinha esse sacrifício. Mas o que é interessante nisso? É que esse sacrifício, preste atenção, ele poderia ser feito 2 vezes no dia. Qual horário, pastor? Às 9 horas da manhã e às 15 horas. Então, se você perdia o sacrifício das 9, fique em paz. Você podia fazer o sacrifício das 15 horas. Se você perdesse o sacrifício das 9,
Deus te dava segunda chance para fazer o sacrifício das 15 horas. Diga para quem está do seu lado, Deus é Deus de segunda chance. Sabe quem é que fica falando, irmão? Sabe quem é que fica falando no nosso ouvido? Acabou, perdeu. Ixi, agora já era. Não vai ter mais como. Sabe quem fica falando isso? Satanás, o diabo, nosso acusador. Se o ofertante perdesse o sacrifício da manhã, ele tinha a segunda chance. Levanta a sua mão direita e diga assim: o meu Deus é um Deus de segunda chance. Diga mais alto, diga: o meu Deus é o Deus de segunda chance. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Mas eu disse que tinha outra oferta, outro sacrifício. Era o sacrifício pacífico. Diga assim: sacrifício pacífico. Esse sacrifício ele era conhecido também como a oferta de comunhão. Diga, oferta de comunhão. Esse sacrifício ele servia como tipo de alimento da aliança, de reforço da aliança, de renovo da aliança. Ele simbolizava a união entre Deus e o povo. Então esse era o sacrifício da oferta da comunhão. Mas tem também um terceiro, que era o sacrifício da expiação. Diga, o sacrifício da expiação. Diga, sacrifício da expiação. E havia dois tipos de sacrifício, irmãos: a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa. Diga, expiação pelo pecado. E qual outro que eu disse? A expiação pela culpa. Eles são muito parecidos e tinham como finalidade restabelecer o relacionamento com Deus. Ok? Então, que havia sido comprometido pelas faltas praticadas, pelas palavras, pelo pecado, pelas impurezas. E aqui novamente nós temos a imagem de um Deus da graça, porque além dos sacrifícios apresentados pelo povo, diariamente, semanalmente, mensalmente, existia um dia do ano onde havia o sacrifício da expiação de todo o povo, que é chamado em hebraico Yom Kippur, ou Yom Kippur, já ouviram falar? O dia da expiação. Nesse dia, que era o dia 10 do 7º mês, o que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelo pecado de todo o povo. E se a oferta fosse aceita pelo Senhor, todos os que faziam parte do povo de Israel tinham a garantia de um ano abençoado, de uma vida abençoada, de uma colheita abundante de frutos. Então até hoje é um dia muito importante no calendário judaico. Até hoje eles celebram o Yom Kippur, o dia da expiação. Diga assim: Deus é Deus de segunda chance. Porque tinha uma oferta diária, tinha oferta semanal, tinha oferta mensal, mas ainda tinha oferta pelo ano todo. É ou não é, irmãos, um Deus de segunda chance? Então você olha que já no Antigo Testamento o Senhor já tinha estabelecido os ciclos diários, mensais, anuais. Isso significa que se você perdeu o sacrifício da manhã, meu irmão, não deixe o diabo te acusar. Deus te dá uma nova oportunidade. Se você perdeu o sacrifício diário no sábado, você tem novamente que sacrificar. Deus te dá uma nova chance. Mas se você não conseguiu apresentar o seu sacrifício, ainda assim, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, representava você diante de Deus. E aí, sendo aceito o sumo sacerdote, a sua oferta era aceita. Isso é tremendo, porque nos mostra que Deus é um Deus de segunda chance. Diga para quem está do seu lado: Deus é um Deus de segunda chance. Quantos estão comigo nessa noite? E hoje, na nova aliança, eu estou falando do Antigo Testamento. Agora, hoje, na nova aliança, Ele nos deu um sumo sacerdote, que de dia e de noite, agora, nesse exato momento, nessa hora do seu relógio, Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, dizendo: Pai, fortalece o Ademar, o Rafael, o Rodrigo, o Lucimar e cada um de nós. Guarda os teus filhos. Pai, foi por eles que eu me entreguei. Você tem um sumo sacerdote para sempre, que intercede por cada um de nós. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Jesus, olha para cá. Jesus intercede quando o sol se põe.
mas Ele também intercede quando o sol nasce. E o salmista Davi, ele entendeu isso, entendia isso, quando ele escreveu o Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura uma vida inteira. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós só precisamos do favor de Deus. Sabe o que você precisa lá na faculdade? Viu, Emília? Só do favor de Deus, só do favor do Senhor. Sabe o que você precisa, irmão, na sua empresa, no seu trabalho? Tem muitos irmãos aqui que têm o desejo movido pelo Espírito de empreender algo. Talvez alguns aqui já disseram: puxa, Senhor, eu não quero ser empregado, eu quero ser patrão, eu quero ser a minha empresa. Isso é o Espírito de Deus colocando no seu coração, meu irmão. Isso é Deus colocando no seu coração, porque a sua ira não passa de um momento, mas o seu favor, ele dura uma vida inteira. Quantos dizem amém? Deixa eu te falar, mensalmente, a provisão da graça na nossa vida. Diariamente, a provisão da graça na nossa vida. Mensalmente, a provisão da graça na nossa vida. Anualmente, a provisão da graça na nossa vida. Aleluia! Os ciclos de Deus, eles são uma chance para a gente recomeçar. Para você recomeçar e fazer tudo diferente. De você se tornar mais íntimo de Deus, de você restaurar a comunhão perdida, de você reatar o relacionamento com o Senhor, de começar tudo de novo. Deus sempre nos dá uma folha em branco, irmãos, para poder fazer de novo. O diabo, ele fica dizendo: acabou, não tem mais jeito. Ixi, agora, diga: o meu Deus me dá a segunda chance. Aleluia. Terceiro e último lugar, o que Deus estabeleceu os ciclos? Deus estabeleceu os ciclos para nos dar a oportunidade de prosperar. Olha para cá, irmãos. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. E uma das coisas que a gente aprende no curso de maturidade é aquele texto de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga assim: renovar a mente. Olha para cá. A gente aqui no Nordeste, o que nos salva não é Bolsa Família, não é plano disso ou daquilo, não é o nosso salário. Nós temos o favor de Deus sobre nós. Nós podemos, ouça bem que eu vou falar para os irmãos, nós podemos e iremos prosperar nessa terra. Vamos crer nisso de verdade, irmão? No outro dia eu estava falando, nós temos mais facilidade de acreditar em coisa ruim do que coisa boa. Pobreza, irmãos, não é de Deus. Ei, olha para cá. Pobreza não é de Deus. Não é. Acredite em mim. Eu sei o que é isso. E, na verdade, num nível, porque existem lugares, países, que as pessoas passam muita necessidade. Imagina o que é você abrir a geladeira e não ter nada para comer. Eu estou falando aqui talvez de coisas que alguns aqui já passaram. Nós passamos. Foi bom, irmão? Não é bom. Por isso que quem chega e diz: a pobreza é de Deus, tem que orar. Eu oro e ponho logo a mão. Sério, não é de Deus. Olha, de tudo que eu falei nessa noite, eu sei, hoje parece, não sei nem se os ar-condicionado tão foram, não sei o que houve. Mas de tudo que eu falei, se os irmãos gravarem isso daqui, eu já vou ficar feliz, sair. Mas olha, isso daqui é para quem crê mesmo. Muda a mente. A gente tem falado isso no curso de maturidade, não é? Os irmãos que estão... Tem uma matéria no cursão, Nossa Herança em Cristo, que fala da teologia da pobreza, da prosperidade, da mordomia. Lembra disso, da aula que eu falei, ministrei? O que significa isso? Vem fazer o cursão que eu vou te explicar, agora não dá tempo. Mas vamos lá. Nós sabemos que pela palavra do Senhor, Deus estabeleceu 3 tipos de ciclos de 7 anos. Diga assim: Deus estabeleceu. Diga: Deus estabeleceu 3 tipos de ciclos.
Primeiro deles, o sábado semanal. Diga assim, sábado semanal. Esse, irmão, no 7º dia, encerra uma semana, inicia outra nova semana. E aí nós vimos que na criação, Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º dia, o que ele fez? Descansou das suas obras. Então esse ciclo da semana que termina com o sábado, ele foi normatizado por Deus também ele foi normatizado por Deus também na lei mosaica. Está lá em Levítico 23, verso 3. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então esse descanso semanal, ele foi estabelecido para que o nosso corpo possa se renovar para a próxima semana. Diga para o seu vizinho assim, olha, Deus valoriza o descanso. E eu sei disso, irmãos. Um dia desse, a pastora estava falando para mim, estava conversando com um irmão falando sobre descanso. E nós descansamos. Às vezes, segunda-feira, não dá para eu tirar a folga 100%. Mas eu descanso. Na verdade, quando você faz o que você ama, você está sempre de férias, irmão. Está sempre no descanso. Eu amo pregar. Eu amo ser chamado por Deus. Eu amo ser pastor com todas as dificuldades. Tiver que passar a noite pregando, ensinando, eu vou. Eu ensino, eu prego, visito. Pastor, um momento ele é amado, outro ele é odiado. É assim mesmo. Já falei para vocês, no espaço de uma semana, um cara no início da semana jurou amores por mim. Antes de terminar a semana eu já era, né? Aquele pastor miserável e tal. Faz parte. Eu amo o que eu faço. Então quando você faz o que você ama, você está sempre de férias. Está sempre no descanso. Quantos dizem amém? E está provado que uma pessoa, depois de descansada, ela trabalha melhor. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você almoçou, né, bateu aquele prato, o que você vai fazer? 5 minutinhos naquela rede, uns varam 1 hora, né? Bobear até perde. Aí você levanta como? Renovado. Outros tomam aquele cafezinho da tarde, depois do almoço, e da posta lá. Mas é bom descansar, diga assim, é bom descansar. É ou não é, irmãos? Segundo ciclo, né? 3 tipos, é o ano sabático, diga, o ano sabático. Então, além do descanso semanal, Deus estabeleceu o ano sabático, que acontecia a cada ciclo de 6 anos, para que a terra pudesse descansar. Levítico 25, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso. Diga, sábado de descanso. O Senhor disse: porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então veja como o nosso Deus é tremendo, irmãos. Ele estabeleceu que para que a terra pudesse se renovar e produzir com mais força durante o ano, ela deveria descansar, e o que ela produzisse deveria cair na terra e virar adubo, revitalizando assim o solo. Então até o solo Deus pensou. Olha que coisa poderosa. Jesus falou assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Diga para quem está do seu lado assim: Deus te ama de verdade. E Ele quer nos dar coisas boas. Todas as promessas de Deus têm o sim. E talvez tenha gente aqui nessa noite que nunca pediu algo a Deus. Ou você tem o desejo de pedir, mas você fica achando: ah, Deus não está preocupado com isso. Olha, irmãos, Deus quer te ajudar até a abrir um pote de azeitona. Uma vez a gente estava numa visita, e aí veio a esposa do marido, o marido na sala com a gente conversando. A esposa veio com um pote de azeitona na mão, falou: pastor, é errado pedir a Deus para ajudar a abrir um pote de azeitona? O marido: quá,
Começou a rir na sala. Que é isso, mulher? Eu falei, não, é de Deus. É de Deus. Irmãos, Deus quer se meter na nossa vida. Deus quer se envolver. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Deus quer fazer tudo por nós. Deus quer fazer tudo para você e para mim. Nós é que não deixamos. Satanás é que fica, segura aí não, ele vai te deixar na mão. Já está tudo pronto, já está tudo liberado, já está tudo disponibilizado. Posso dizer amém? Hoje, já se provou que em alguns lugares, o cansaço da terra abriu espaço para quê? Para o deserto, para desmatamento, para improdutividade. E aí Deus, na sua sabedoria, estabeleceu o descanso da terra. Ele buscou de alguma forma no ano seguinte os seus filhos, para que seus filhos tivessem uma colheita acima da média. E eu quero profetizar nessa noite, declarar para alguém que crê nessa noite: esse ano de 2021, a sua colheita, ela será acima da média. Acima da média. No culto da virada desse ano, eu profetizo e eu declaro que irmãos, novos irmãos da videira, vão estar aqui, dando testemunho, irmãos. Aqui em um novo lugar, um novo prédio, dando testemunho daquilo que Deus fez no ano de 2021. Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? Quantos querem uma colheita acima da média? Diga assim: Senhor Deus, eu quero em 2021 uma colheita acima da média. Dê um aplauso ao Senhor se você crê, aleluia. E o terceiro tipo do ciclo é o ano do jubileu. Diga assim: o ano do jubileu. 50 anos, o 50º ano. Se alguém aqui tem 50 anos, você está no ano do jubileu. 50 anos. Então, além de estabelecer o sábado semanal, o ano sabático, o Senhor também estabeleceu na sua palavra, diga assim, o sábado dos sábados. É o ano do jubileu, irmãos. Ou seja, a cada 7 ciclos de 7 anos, comemorava-se o jubileu. E aí, de certa forma, o jubileu era um ano inteiro de festividade. Diga assim, um ano inteiro de festividade. Irmãos, um ano inteiro de liberdade. E guardá-lo demonstraria a fé que Israel tinha no seu Deus. E seria um tempo de agradecimento, de felicidade, por conta das provisões. Deixa eu te falar, nesses anos, todas as dívidas, diga assim, todas as dívidas. Balança o seu vizinho, diga aí, todas as dívidas. Irmãos, todas as dívidas eram quitadas. Quem diz amém? Hein, Fernando? Um ano inteiro de dívida quitada, meu Deus do céu. Sem aluguel, irmãos. Sem conta da Equatorial, sem conta da Caema, sem conta de cartão de crédito. Aleluia, um ano de dívida paga. As dívidas eram perdoadas, as propriedades devolvidas, os escravos eram libertos e o perdão atingia a todos. Então o jubileu, ele religava o povo a Deus, relembrando a provisão divina através dos tempos. As propriedades que foram vendidas, elas eram tomadas de volta, voltavam para o seu dono. O ano do jubileu era considerado um tempo de restauração, quando os escravos sairiam do jugo dos seus senhores para partir de volta para as suas casas. Era um ano de esperança para todo aquele que havia perdido algo ou que havia experimentado um tempo de tribulação nas suas vidas. Um ciclo se fechava e um novo ciclo se iniciava na vida da pessoa. E aí as dívidas e tudo que havia sido problema era perdoado naquele período. Aleluia! Esse é o ano do jubileu. Mas deixa eu te falar algo. O ano do jubileu é o mesmo ano da graça do Senhor, proclamado pelo Senhor Jesus na primeira pregação que ele fez em Nazaré, lá em Lucas capítulo 4. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou a pregar o ano aceitável. Diga assim, o ano aceitável. Agora deixa eu te falar algo, irmãos. Os princípios que norteiam o ano sabático e o ano do jubileu são os mesmos. Nós vimos que Deus estabeleceu os ciclos. Para quê? Para que nós sejamos renovados.
Primeira coisa que eu falei. Segundo, Deus estabeleceu os ciclos para nos dar uma nova chance. Então diga assim: Deus estabeleceu os ciclos para eu ser renovado. Diga assim: Deus estabeleceu os ciclos para me dar a segunda chance. Irmão, só mais um instante, nós vamos orar e cear. Diga assim: Deus estabeleceu os ciclos. Agora olha para quem está do seu lado e diga assim: para você prosperar. Agora, irmãos, nós vamos chegar a algo que muita gente ignora e que é uma preocupação do Senhor a nosso respeito. Deus tem preocupação a nosso respeito. E qual é a Ei, olha para cá, vai botar o texto ali. Qual é a preocupação de Deus a nosso respeito? Deuteronômio 15, versículo 1. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia sido emprestado, Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Para quê, irmãos? Versículo 4. Para que entre ti não haja pobre. Quem foi que falou isso daí, irmão? É isso? Está dando para vocês verem ali? Pergunta para o seu vizinho: qual é a preocupação de Deus a nosso respeito? Para que não haja pobre. Por que o ano do jubileu acontece? Por que a graça de Deus está sobre a nossa vida, irmãos? Deus não quer que nós fiquemos, e não deseja que fiquemos passando necessidade, queridos. Ninguém gosta. Você gosta quando seu telefone toca, a pressão, a conta que você deixou de pagar. Você chega lá no banco, bota o cartão, não tem, atrasou o salário. E está num aperto, é um aperto todo mês, é continha todo mês. Isso não é de Deus sobre a nossa vida. Ah, pastor, mas isso acontece na minha vida, na minha também. Mas é por isso que nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, para crer. Para crer e declarar: Senhor, mês que vem não vai ser assim. Não vai ser assim na minha vida. Deus não tem isso para nós. Irmãos, contam comigo nessa noite, diga amém. Estava Jesus com a multidão. O dia estava acabando, os discípulos: mestre, despede a multidão. A gente não tem que comer aqui. O que Jesus falou, irmãos? Ele disse: não, eles não precisam ir embora, dá-lhes voz de comer. Eles falaram: nós não temos nada aqui, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E um evangelista ainda diz assim: o que é isso? O que são esses 5 pães e 2 peixes? A Bíblia diz o que, irmãos? Jesus pegou o pão, deu graças e partiu. Todos comeram à vontade, diz uma versão. E o que aconteceu? Sobraram 12 cestos cheios. Tudo de Deus na nossa vida vai sobejar, tem que sobejar, não pode faltar e não vai faltar. Quantos estão entendendo essa noite? O ano do jubileu é para que não haja entre ti pobre, pois o Senhor teu Deus, recebe aí quem crê, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem te dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Qual era a preocupação de Deus? Que não haja pobre no meio do seu povo. Eu sei que muitos ainda defendem a pobreza como algo nobre. Já falei para vocês aqui de um homem que eu conheço, foi andar numa religião, ele tinha um carro novo, Honda Fit, mas ouviu que a pobreza era nobre. Vendeu o Honda Fit dele para andar num Fusquinha 69. Irmãos, a pobreza é algo que agride ao Senhor. O pai não se gloria de ver seus filhos sentindo necessidade. Quem é pai e mãe aqui? Levanta sua mão. Quem é pai e mãe? Você se alegra ver seu filho passando necessidade? Você se alegra vendo seu filho na pressão?
Você se alegra vendo seu filho na escassez? Não, nenhum pai se alegra. E por que Deus vai se alegrar? E por que Deus vai se alegrar? O pai não se alegra em ser dono de tudo e ver seu filho passando necessidade. Então a pobreza, ela está na lista das maldições, lá em Deuteronômio 28. E nós já fomos resgatados de toda maldição. Diga assim: eu já fui resgatado de toda maldição. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, todo primeiro domingo, para celebrar a ceia. Porque há mais de 2000 anos atrás, um homem entregou a sua vida por nós. Ele disse: tetelestai, está consumado. Toda cura, toda provisão, toda libertação, ela está sobre a nossa vida, irmãos. E nós precisamos acessar essas coisas que já estão liberadas. Como? Pela fé. Diga ao seu vizinho: pela fé. Por que não acontece, pastor? Está faltando nível de fé. Está faltando ativar a fé. Porque já está liberado, irmão. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A graça do Senhor é também para nos enriquecer. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo que, irmãos? Por amor de nós ou de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Enriquecidos na unção, enriquecidos na palavra, enriquecidos financeiramente. Quantos estão me entendendo nessa noite? Aonde você estiver. Porque no Maranhão não dá para fazer. Aqui no Maranhão. Aonde você estiver. Porque a palavra de Deus funciona até em Marte, irmão. Até em Marte. Isaac ficou numa terra onde todo mundo estava indo embora. Mas Deus falou para ele: Isaac, semeia nessa terra. E o Senhor está nos falando hoje, aqui no Maranhão: vamos semear nessa terra. Vamos proclamar prosperidade na nossa vida, na sua família, dos seus filhos, da sua casa, irmão. Hoje, nessa terra, que o Google e as estatísticas dizem: é o estado mais pobre. Para Deus não tem isso, para a palavra de Deus não tem isso. A verdade da palavra de Deus é: aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, a palavra que sair da nossa boca, ela sai com vida. Então nós temos duas coisas: a verdade da palavra e a mentira do diabo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Salmo 35, verso 27, diz que o Senhor tem prazer. Cantem de júbilo, se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu povo. A cada venda que você faz, a cada negócio que você fecha, a cada hora que você prospera, o céu vibra e se alegra, e Deus diz: os meus filhos estão prosperando. Não estou entendendo nessa noite? Por isso eu declaro, irmãos, que esse novo ciclo será um ciclo de ampla provisão, em nome de Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no Deus que me sustenta e me sustentou todos esses anos, com milagres, com provisão. Eu creio que Deus vai realizar essa obra. Eu creio que Deus vai multiplicar e vai nos prosperar, em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo: talvez você não nasceu numa família rica, mas os seus netos vão desfrutar da prosperidade de Deus na sua vida, meu irmão. Deus não tem problema em prosperar os seus filhos. Esse é o desejo dele. Ele não deseja que haja pobres no nosso meio. A única coisa que ele pede é que não nos esqueçamos dele. Que a palavra de Deus diz: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
porque é Ele, é Deus quem nos dá força para adquirir riquezas. É Deus, Cléo, quem faz te levantar todo dia e ir para a sua empresa e te prosperar lá. Irmão Lucimar, irmã Simone, cada um aqui que tem o seu trabalho, cada um que quer empreender. É Deus que vai fazer, Sâmia, alugar aquela casa lá rápido, melhor do que estava. Um aluguel melhor do que estava. Irmãos, eu quero encerrar hoje essa série de mensagens. E eu espero que vocês tenham compreendido quantos ciclos são importantes na nossa vida. Preste atenção nos marcos, as coisas que acontecem. Fica por dentro dos ciclos. A cada dia coloca a mão assim nos seus olhos e diga: Senhor, dá-me visão espiritual. Eu oro por isso. Coloca a mão nos seus ouvidos e diga: Senhor, dá-me audição espiritual. Que cada um dos irmãos tenha compreendido o quanto os ciclos são importantes na nossa vida. E mais do que isso, por que Deus estabeleceu os ciclos? Número 1, diga assim: Deus estabeleceu os ciclos para me renovar. Diga assim: Deus estabeleceu os ciclos para me dar a segunda chance. Diga assim: Deus estabeleceu os ciclos para me prosperar.